Havendo o número regimental, declaro aberta a 57ª sessão de 2017. Primeiro expediente, leitura e discussão da ata da 56ª sessão. A 56ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 24 de agosto de 2017, na Sala das Sessões, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Thier Viana Montebello, presidente, secretária da bacharel Elizabeth Maria de Souza, estando presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Carlos Flores de Moraes, Nestor Guimarães Martins da Rocha, José de Moraes Correia Neto, Ivan Moreira, Luiz Antônio Guaraná e Felipe Galvão Puccioni, e o seu procurador-chefe da Procuradoria Especial, Carlos Henrique Amorim Costa. Discussão. Segundo expediente, não há matéria a tratar. Não há distribuição de processos, suspensões e aposentadoria. Terceiro expediente de comunicação da presidência, não há nenhuma comunicação relevante a ser dada a vossas excelências. Quarto expediente, apresentação de processo em pauta. Palavra ao ilustre conselheiro Antônio Carlos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Senhor presidente, eu peço depois uma sessão administrativa de um processo, uma consulta feita pelo secretário-geral de administração do tribunal à assessoria jurídica. Por favor. Obrigado. Logo após a sessão, inicia-se administrativa com a palavra de vossa excelência. Obrigado. Então, inicialmente, vou relatar 3 processos que vou concluir por diligência. O primeiro é 1260 de 13, um contrato daquele ano, aquisição de kits escolares, educação Excel, 3.000 materiais e serviços, tenho alguns apensos. Esse processo está retornando diligência, a terceira IGE reestudou, mas opina pela manutenção, para que a educação esclareça as discrepâncias apontadas em relação às memórias de cálculo apresentadas quando comparadas com os valores contratados nos primeiro e segundo termos aditivos. O segundo processo é 4.741,16, é um contrato de 15 entre educação e Conlurb, prestação de serviço de limpeza e higienização das escolas. Foi estudado tudo pela terceira IGE, que vai opinar por diligência para que a jurisdicionada envie planilha de custos, esclareça o fato da manifestação técnica ter sido emitida em outubro de 15, após a celebração do contrato. 925,16 é um segundo aditivo do ano passado, é um convênio de 13, entre Educação e Colégio Ferreira Mota. Prorrogação do prazo do convênio por mais 12 meses, tenho 2 apensos, está retornando de uma diligência anterior, de setembro do ano passado. A terceira IGE reestudou e sugere a manutenção da mesma, a fim de que a jurisdicionada promova o empenhamento correto da despesa em atendimento ao artigo 115 do RGCAF. A Secretaria-Geral e a DOT da Procuradoria Especial se manifestam de acordo, é o relatório conjunto. Os votos, vossa excelência. Eu também voto por diligência, dando prazo de 30 dias a cada uma das jurisdicionadas e adoto as recomendações sugeridas. Votação. Aprovados os votos. Em seguida, destaca um processo que eu estou divergente do construtivo, 1567,16. É o relatório de inspeção ordinária realizada na CEDURP. Foi realizada em novembro de 15. Foi a CAD, procedeu de forma minudente à análise dos esclarecimentos ofertados, assim como do constante nos anexos. Preliminarmente esclareceu que a Secretaria Municipal da Casa Civil foi notificada através do ofício número tal, na pessoa do seu secretário-chefe Guilherme Nogueira Schleder, para que a mesma oferecesse suas manifestações, seu questionamento do item 9, questionamento 7, do relatório de inspeção. E a CAD conclui, no sentido, diz que o R1 e R2 foram atendidos de forma satisfatórias, as respostas das recomendações
poderão ser verificadas em próxima inspeção do QI, Q2, Q3, R3, Q5, Q6, vários itens. Os itens, o Q4 e o R5, não foram atendidos. Quanto ao item 9, que é R8, com medida preventiva motivada pela falta de atendimento a reiteradas recomendações que sugeriram a realização de consulta perante a Receita Federal desde 2011, fato esse cujo despejo poderá ensejar considerável dano horário, sugerir autorização do plenário quanto ao sobrestamento das contas do ordenador de despesa por até 5 anos após cada exercício, até o término do contrato de parceria público-privada celebrado com a concessionária Porto Maravilha ou após ter transcorrido o prazo de 5 anos do último recebimento. Também tem o item 9, que é o questionamento 7. Diante do exposto, opinou pela possibilidade, nos termos do inciso 4, parágrafo 3º, artigo 3º da Lei 3.714/2003, também a questão da oportunidade do contraditório, ser notificado o senhor Guilherme Nogueira Schleder para apresentar sua defesa. O secretário-geral e a Procuradoria, através do procurador Antônio Augusto Teixeira Neto, acompanham o relatório. Vote, Vossa Excelência. Eu vou dizer o seguinte: verifico que a CISCASão acade, notadamente no que se refere aos itens 2 e 3 de sua instrução, de fato, a razoável a solução ali proposta de verificação daqueles itens em inspeções futuras. No outro giro, no que concerne a proposta da CAD, inserida no item 4 de sua instrução processual, cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, no tocante à recomendação número 9, a R9, o corpo técnico sugere autorização do plenário dessa Corte para que sejam sobrestadas as contas que eu já li no relatório. De acordo com a CAD, o sobrestamento pelo quinquênio sugerido tem em vista principalmente proteger o município do Rio de Janeiro de eventual impacto negativo nas suas finanças, uma vez que, por força do artigo 1º da Lei Complementar 102 de 2009, é controlador da SEDURP e seu acionista principal. Entende a CAD que, como a SEDURP ainda não formulou consulta à Coordenação Geral de Tributação, órgão da Secretaria de Receita Federal do Brasil, acerca da correta classificação dos recursos oriundos do F2, referente à alienação dos CEPACs, corre o risco de, caso o órgão federal considerar referidos recursos como receita da companhia, gerar lavratura de auto-infração pelo não recolhimento do PIS, 1,65%, e do CONFINS, 7,6%, além de juros e multa. Ainda segundo a CAD, foi formulada a consulta formal apenas à Secretaria de Fazenda, a qual reconheceu a não ocorrência de fato gerador para incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, por se tratar de mera mutação patrimonial. A respeito desse tópico, vejo-me impedido de aderir à proposta de sobrestamento formulada pela CAD, visto que, como relator do presente, somente posso redigir e assinar o que for de minha competência nos termos do inciso 5 do artigo 121 do Regimento Interno dessa Corte. Relevante observar que, acatando o sobrestamento das prestações de contas, que fogem à minha relatoria, estaria decidindo sobre algo que caberá aos respectivos relatores das contas da SEDURP nos seus respectivos exercícios. Lembro ainda que a prudência necessária constatada às folhas 30 no item 9 é louvável. No entanto, observo que a SEDURP foi taxativa ao afirmar, aspas, de certo que não foi formulada a consulta à Receita Federal do Brasil, uma vez que não há dúvida sobre a questão a ser dirimida, fecha as aspas. Prosseguindo, a jurisdicionada ainda informa, aspas, não há dúvidas que o recebível é caso de mutação patrimonial quando um bem se transforma em outro, descartando a classificação como receita. É certo que não incide imposto de renda sobre a troca de um bem por valor igual ou inferior ao seu custo, fecha as aspas. No entanto, lembro que, havendo dúvidas sobre a natureza da operação, o ônus de provar a ocorrência de fato gerador é do fisco, reconhecendo-se assim a improcedência do lançamento.
Além disso, ressalto que o artigo 167 do Regimento Interno dessa Corte prevê hipótese em que a decisão definitiva proferida sobre processos de prestação de contas ordinária que tenha reconhecido a irregularidade ou a regularidade com ressalvas das contas então examinadas não constituirá óbice ao exame e até mesmo a imposição de penalidades pecuniárias, débito ou multa, em outros processos. Mesmo que a matéria tenha sido examinada de forma conclusiva, ainda assim poderá ser revista, desde que por intermédio do recurso de revisão interposto pela Procuradoria Especial na forma do artigo 261 do mesmo normativo. Ressalto ainda que a disposição de realizar a consulta à Receita Federal é uma decisão discricionária da SEDURP, cabendo ao Tribunal de Contas, no exercício de controle externo, apenas recomendar a adoção do procedimento. Aliás, nesse ponto, releva considerar que a SEDURP vem ignorando todas as recomendações propostas pela CAD desde 2011, no sentido de encaminhar consulta ao órgão federal quanto ao correto procedimento de contabilização a ser adotado. Conforme se verifica, julgar regularmente as contas dos administradores da SEDURP não impedirá essa Corte imputar responsabilidade com ou sem a aplicação de penalidade pecuniária a qualquer gestores, quer por ilegalidades ou irregularidades verificadas tanto em processo de contas como em fiscalização. Assim, entendendo o relator que em processo de prestação de contas do jurisdicionado as contas possam ser julgadas em definitivo, poderá decidir nesse sentido. Assentando, não haver impedimento da revisão da referida decisão, caso algum fato superveniente venha aos autos ou ainda por provocação da dor da Procuradoria Especial. Em seguida, passo a observar o suposto desrespeito imputado ao secretário-chefe da Casa Civil, Sr. Guilherme Nogueira Schleder, no item 9, visto que o mesmo foi instado a tomar ciência e se pronunciar acerca dos procedimentos contábeis realizados no âmbito da SEDURP, contudo não o fez. Entendo que ao decidir que a Casa Civil tenha ciência de algum fato que possa afetar o patrimônio de uma companhia ligada à municipalidade, faço por perceber que, sendo a Casa Civil uma secretaria de articulação técnica e política junto ao chefe do Executivo, deverá ter ciência da situação para contribuir na solução do problema. Contudo, esse comunicado, nesse caso, não levará a imputar ao chefe da Casa Civil penalidade pecuniária por entender que a inércia não prejudicou a conclusão dos autos, visto que os esclarecimentos foram efetuados pelos verdadeiros responsáveis sobre o tema, ou seja, o gerente de administração e finanças e o diretor de administração de finanças da SEDURP, sendo dispensável hoje a manifestação do chefe da Casa Civil sobre o tema. Dessa forma, veio de sentido como tese da doutora Procuradoria Especial, considerando que o item R8 caberá a decisão do sobrestamento ao relator do eventual processo de prestação de contas e quanto ao Q7, questionamento 7, e tendo que a não manifestação do chefe da Casa Civil não obstou a análise da matéria, logo não praticou qualquer ato ilegal. Assim, voto no sentido do conhecimento e arquivamento do relatório da inspeção ordinária realizada na SEDURP, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014. É meu voto, senhor presidente. Conceição Moraes, Vossa Revisor. Os demais dos conselheiros? Aprovado. Em seguida, relatarei em conjunto diversos processos que concluirei pelo arquivamento. Primeiro, 2.960-16, é um relatório de visita técnica realizado pela CXGE na SEDURP. Está retornando diligência. A sexta reestuda e diz que todas as questões levantadas estão sendo questionadas no âmbito do processo 3.337-16. Por isso, sugere o arquivamento deste. O 1822-16 é o relatório consolidado do programa de visita nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, exercício de 15, titular professora Regina Helena. Está retornando diligência também. A terceira IGE reestuda e sugere o arquivamento. O 41/14 é um contrato de 13, aquisição de notebooks, incluindo garantia técnica e manutenção corretivas, educação e omnicomércio. Está retornando diligência também, a terceira já é reestudo e apenas pelo arquivamento.
O 3.107/14 é um contrato daquele ano entre a Educação e a Fundação Roberto Marinho. Tenho alguns apensos. Esse processo também está retornando diligência. A terceira já reestuda e opina pelo arquivamento. Processo 57/16 é um contrato de 15 entre a Educação e Conlurb. Prestação de serviço de limpeza. Também está retornando diligência. A terceira já reestuda e opina pelo arquivamento. Foi tudo respondido corretamente. 256/16 é um contrato de 15 entre a Educação e Conlurb. Também, dessa vez, é desinfecção de áreas internas. Está retornando de diligência. A terceira já reestuda e opina pelo arquivamento. Processo 2.273/15, Educação, Empresa Iguaçu. Prestação de serviço de mão de obra. Tem diversos processos, tem um lote inteiro aqui, vindo da 8ª CRE. Prestação de serviço de mão de obra para carga, descarga, estocagem, distribuição e recuperação de material imobiliário escolar. A terceira já examinou, inclusive o FINCOM, e a PINA pelo arquivamento. Encerrando, 5.522/16, o segundo aditivo do ano passado é o contrato de 15. Está incluindo na cláusula 25ª e alterando a 8ª cláusula. Educação e CTIS, Tecnologia, e em Plan Rio. Foi examinado pela terceira IGE, que opinou pelo arquivamento. A Secretaria-Geral e a DOA da Procuradoria Especial acompanharam. É o relatório conjunto. Os votos, Vossa Excelência. Eu também acompanho integralmente e voto nesse processo, tudo pelo conhecimento das matérias e arquivamento dos respectivos processos. Vamos examinar a revisão de todos os processos. Os demais dos conselheiros. Aprovados os votos, Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Demais. Obrigado. Excelente Rocha, palavra de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Somente relato do Prévio Rio, processo 05/502.997 de 2016, prestação de contas de gestão referente ao exercício 2015, tendo como responsáveis o senhor Mamed Kaki e outros. Trata-se da prestação de contas de gestão do Fundo Especial de Previdência do município e do Fundo de Assistência à Saúde do servidor. A CAD desse tribunal, preliminarmente, solicitou a remessa da presente prestação de contas à 5ª IGE e à nossa assessoria de informática para que fossem fornecidas as informações solicitadas nos itens 1 e 2 da instrução. Após o atendimento de sua solicitação, a CAD posicionou-se pela diligência do presente processo a fim de que o jurisdicionário encaminhe os pareceres dos conselhos fiscal e de administração ausentes no processo, embora a Auditoria Geral tenha estabelecido no seu relatório de número 394 de 16 que os mesmos devem ser inseridos no processo de prestação de contas antes do seu envio a esse tribunal. Idêntico entendimento é expresso pela senhora secretária-geral de Controle Externo, bem como pela douta Procuradora Especial. É o relatório. O voto, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo e com a douta Procuradora Especial, voto pela diligência para que a jurisdicionada atenda ao suscitado na conclusão de folhas 226 verso, observando que o mencionado nos itens 1 a 3 poderá impactar o presente processo sem prejuízo do alerta proposto. É o voto. Votação. Aprovado o voto, Vossa Excelência. Muito obrigado. Agora, relato de particulares, o 40/5.837/16, representação com pedido de liminar interposta pela empresa ProStaff em face do edital de pregão presencial número 872 de 15 da Secretaria Municipal de Administração, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio operacional às atividades de creche para atender as secretarias municipais de administração e de educação. Versa o presente processo sobre o pedido de impugnação do referido edital de pregão eletrônico que busca amparo decisório dessa Corte de Contas no sentido da suspensão imediata do processo licitatório e o seu refazimento face às correções necessárias segundo o requerente.
Despacho as folhas dos 26 e 27 dos autos, solicitei à nossa presidência um encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Administração, comunicando em caráter liminar o efeito suspensivo até que fosse apreciado o mérito da matéria pelo plenário desse tribunal, bem como solicitei à Secretaria de Administração prestasse esclarecimentos sobre o assunto. A primeira IGE, após análise dos autos, inclusive das razões de defesa apresentadas pela jurisdicionada, conclui sua manifestação submetendo a matéria nos seguintes termos. Considera-se procedente a representação em questão e sugere-se que seja determinada a republicação de edital de pregão eletrônico da Secretaria Municipal de Administração número 872 de 2015, sem exigência de visita técnica, bem como a anulação dos procedimentos realizados posteriormente à primeira publicação do certame, cientificando a empresa Pro-Staff da decisão desse tribunal. A Secretaria-Geral de Controle Externo, as folhas 43 versos, acompanha a manifestação da primeira IGE. Adota a Procuradora Especial, as folhas 44 e 45, em parecer elaborado pelo ilustre Procurador-Chefe Carlos Henrique Amorim Costa, acompanha a conclusão técnica da especializada, opinando pela procedência do pedido para que seja republicado o edital do referido pregão eletrônico, a fim de expurgar a exigência de visita técnica, assim como para que sejam anulados os atos praticados com respaldo no edital originário. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o 40/6.396 de 2015, contrato celebrado com a empresa Claro, objetivando a prestação do serviço de rede de transportes de telecomunicações e o serviço de comunicação multimídia no valor de R$ 2.032.765,51. Após nova análise dos autos, a terceira IGE não considera a diligência cumprida e sugere a sua manutenção para que a jurisdicionada atenda à sugestão de nossa assessoria de informática para que realize um termo de re-ratificação e corrija as quantidades contratadas para os lotes 3 e 5, conforme planilha apresentada, as folhas 23 a 29 dos autos, além de apresentar a certidão negativa de débito trabalhista vigente na data da assinatura do contrato. A Secretaria-Geral de Controle Externo, por sua vez, sem embargo no exposto pela Assessoria de Informática e pela terceira IGE quanto ao item 1, e considerando o término do contrato, entende ser impossível sua re-ratificação, restando verificar aspectos de execução quanto ao faturamento dos lotes incorretamente apresentados. Quanto ao item 2, por economia processual, entende ser mais adequada a sua verificação quando da análise da execução contratual. Conclui assim, pelo arquivamento quanto aos seus aspectos de conformidade, sem prejuízo de consignar a jurisdicionada para que as questões relativas ao faturamento e à apresentação da documentação solicitada poderão ser objeto de verificação em inspeção futura a critério desta Corte. Adota a Procuradora Especial, da mesma forma se pronuncia. No PROCON, o processo 40/6.759 de 2015 é apenso. Contrato e termo aditivo celebrados com a empresa Decolando Turismo e Representações, objetivando a prestação de serviço e agenciamento de viagens, além da prorrogação do prazo de vigência do contrato no valor de R$ 120 mil. Do Previ-Rio, 40/398 de 2017, com termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando a alteração da redação dos subitens 2.2.2 e 2.2.3 dos anexos do contrato múltiplo. O jurisdicionado deverá observar os prazos de remessa e seus termos a esse tribunal. Da imprensa da cidade, 40/488 de 2017, termo aditivo ao convênio celebrado com a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato no valor de R$ 38.400. Da Secretaria Municipal de Educação,
O 40/3.797, 2015, apenso. Temos aditivos ao contrato celebrado com a empresa Unifrete Transportes de Turismo e Fretamento, objetivando prorrogações do prazo de vigência do contrato no valor de R$ 555.484,20. Da Secretaria Municipal de Administração, 40/5.456 de 15, edital de número 186, 2015, relativo a concurso público para admissão de profissionais em diversos cargos no âmbito da Rio Cidade. Da Secretaria Municipal da Casa Civil, o 40/276, 2014, apenso, termos de execução celebrados com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, objetivando a transferência da prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada para o Centro Carioca de Designer, no valor de R$ 80.370,78. O adicionado deverá observar os prazos de publicação e de remessa de seus termos a esse tribunal. 40/5.199 de 2015, convênio celebrado com a Associação Circo Voador, atividades culturais, assistências sociais e ambientais, objetivando o apoio institucional à realização do terceiro Prêmio Rio Sem Preconceito, com a realização de um show no Teatro Oi Casa Grande, no valor de R$ 650 mil. Adicionado deverá cumprir integralmente os procedimentos apresentados nas cláusulas contratuais, conforme constatado no item 9 do relatório. Do IPLAN Rio, o 40/4.290 de 2015, contrato celebrado com o Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro, objetivando a prestação de serviços de assistência à saúde em conformidade com as condições preconizadas no edital de chamamento público do PREV-Rio, número 2014-2001, no valor de R$ 135.708,84. 40/4.847 de 2015, ainda do IPLAN Rio, contrato celebrado com a empresa Datem Tecnologia, objetivando a aquisição de 163 estações de trabalho, incluindo garantia técnica e manutenção corretiva das mesmas, no valor de R$ 524.837. 40/5.880 de 2015 e apenso, ata de registro de preço, de número 8 de 2015, referente ao edital de pregão eletrônico número 398 de 2015, objetivando o registro de preços para aquisição de 7.101 notebooks com garantia técnica e suporte técnico dos mesmos, no valor de R$ 22.687.695. A judicionada deverá observar os prazos estabelecidos no artigo 218 do regimento interno desse tribunal. É o relatório, presidente. Os votos, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo e com a douta Procuradora Especial, voto pelo conhecimento para fins de arquivamento dos processos tratados e de seus apelos com as recomendações propostas na forma de parecer exarados. Conselheiro Guaraná revisou no processo 3797 de 15. Os demais também acompanham? Todos acompanham os demais processos? Aprovados os votos, Vossa Excelência, eminente conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. Muito obrigado, eminente presidente Eviana Monte Belo. Conselheiro Zé de Moraes, a palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, eu trago na pauta de hoje, presidente, 7 processos nos quais o corpo instrutivo e a douta Procuradoria Especial se manifestaram pela diligência 43.274/2015 e apenso, contrato 10/2015, valor de R$ 852.554,52, Secretaria Municipal de Saúde, e Total Clean Comércio e Serviços, prestação de serviço de apoio operacional. As atividades do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro. O 43.717/2015, apensos. Contrato 14/2015, no valor de R$ 370.086,002,96. Secretaria Municipal, Instituto de Atenção Básica
e avançada à saúde e abas, gerenciamento, operacionalização, apoio e execução de ações de serviços de saúde na área de planejamento 5.1. 40, 6.427, 2015, apenso. Primeiro termo aditivo 6, 2015, contrato 24, 2013, no valor de 36.428, 304, 28, Secretaria Municipal de Saúde e Instituto Unir Saúde. 40.127, 2014, contrato 49, 2013, valor de 1.622.858,40. Secretaria Municipal de Saúde e Airlic Brasil Limitada, prestação de serviço, fornecimento de gás medicinais. 40, 2.234, 2016, contrato 082, 2015, no valor de 4.387.422. Secretaria Municipal de Saúde, Segil Vigilância e Segurança Limitada, prestação de serviço de vigilância. O 40, 2.359, 2016, inspeção ordinária realizada na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. O 40.383, 2016, e apenso. Contrato 123 de 2015. O valor é de 1.102.981,08. Rio Saúde e SNS Nacional Serviço Limitado. Esse é o relatório em conjunto, presidente. Voto, Vossa Excelência. Pela diligência e adoto todas as recomendações que foram sugeridas pelo corpo técnico e procuradoria. Votação. Aprovados os votos. Finaliza a pauta de hoje com o processo 40, 7.991 de 1999. 1999. Hein? E apenas a apuração dos fatos constados na inspeção da Secretaria Municipal de Administração e na Controladoria Geral, tendo analisado a manifestação de resposta da jurisdicionada primeira IGE, entendendo que a diligência foi atendida, contendo que não restam pendência, opina pelo conhecimento da matéria para fins de arquivamento dos processos em exame. Tal opinião é compartilhada pela Secretaria Geral de Controle Externo e pela Procuradoria Especial desta Corte de Contas. É o relatório. Voto, Vossa Excelência. Concordância com o corpo instrutivo da outra Procuradoria Especial, voto pelo conhecimento para fins de arquivamento. E aqui a gente tem que tomar um champanhe, né, presidente? 18 anos. É uma inspeção, né? O quê? É uma inspeção, né? Na administração. Apuração de constado de inspeção extraordinária. Mas 19 anos, 18 anos. Não dá para falar. Não dá, não tem nem o que falar. Vou ficar aqui por enquanto. Encerrou? Encerrei, presidente. O voto, Vossa Excelência, é arquivamento. É esse? Eu já leio, já dei aqui. O voto aqui. Vossa Em Excelência, concordância com o corpo instrutivo e adulto da Procuradoria Judicial, voto pelo conhecimento para fins de arquivamento. Aí propus a gente tomar um champanhe. conselheiro Nestor Revisor. Aliás, brilhante relator. Os demais ilustres conselheiros acompanham. Aprovados os votos de Vossa Excelência, ministro conselheiro Zé Marcos Correia Neto. Conselheiro Guaraná, a palavra de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, sou procurador-chefe. Eu inicio pedindo a retirada de pauta do processo 2907 de 12, em função daquilo que tratamos aqui antes, tá? O conselheiro Ivan não está presente, distribuiu o voto, que seria o voto visto. Então, em consideração à posição dele, eu recolocarei assim que ele voltar. Retirar de pauta.
Inicio então pelo 3.357 de 13, contato 10 de 13, Fundação Cidade das Artes, símbolos serviços terceirizados, prestação de serviço de apoio técnico e operacional para atender a Fundação Cidade das Artes no valor de R$ 2.519.999,88 e seus apensos. É um novo exame, após diligência. Foram apresentados os autos, o 7º, termo aditivo e o 8º. Cabe informar que, a partir do relatório extraído do sistema FINCOM, verificou-se a celebração do termo aditivo 6 de 13, que não foi encaminhado a essa corte. A terceira IGE opinou pela manutenção de diligência para que a Fundação encaminhe documentação ausente informada no item 2, esclareça os apontados no item 2 e 3, além de promover o empenhamento correto da despesa. Ademais, submete argumentos apresentados à consideração superior para que Robson Bento Outeiro, ordenador de despesa, apresente razões de defesa em obediência ao princípio contraditório e ampla defesa. Por fim, recomendo que a jurisdicionada observe o apontado no item 1 da presente instrução. A Procuradoria Especial opina pela audiência do senhor Robson Bento Outeiro, e aí tem um relatório longo, e pela diligência também. O processo 5.263 de 15, acompanhamento de obras públicas, visitas técnicas da Rio Urbs, sob o contrato 29 de 15, modernização e adequação do estádio João Avelange. A segunda IGE opinou por diligência com envio de ofício apartado para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos pendentes no item 1, retrospectivo das visitas anteriores e as novas solicitações constantes no item 4, análise das medições desse relatório. Processo 14/400-665-16, tomada de conta especial na Rio Zou, foi analisado pela CAD, tem um relatório longo. Ao final, concluiu sua manifestação, opinando pelo encaminhamento dos autos para que a Rio Zou esclareça o motivo do descumprimento estabelecido no artigo 7º, 4º da deliberação 210/14, bem como do prazo de 30 dias fixado no voto 839/16 de minha lavra, para encaminhamento do processo tomado de conta especial. Processo 5.853/16 é o terceiro tema aditivo 3/16 ao contrato 11 de 14, que trata de prestação de serviço de reboque de veículos. São partes a CEOP e a JS Salazar, prestadores de serviço de reboque, e esse processo trata de prorrogação de prazos. A primeira IGE baixa os autos em diligência para que a jurisdicionada apresente justificativo de esclarecimento, remetendo documentação correlata, se necessário, quando apontado em seu relatório. Processo 375/17, contrato 12/16, Secretaria de Esporte e Lazer e Sexta CRE, e Zil Léo Cop, comércio e serviço, prestação de serviço de locação de impressora, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Prestação de serviço de locação de impressoras e sistemas de gerenciamento de impressões. O presente contrato foi celebrado em decorrência do resultado de licitação sobre a modalidade de pregão do IPLAN, SRP 82 de 15, cuja tramitação ocorre por meio do processo 5022 de 15. Terceira IGE, subsidiada pela assessoria de informática, opina pela diligência para que a jurisdicionada apresente documentação sugerida pela assessoria de informática, esclareça o empenhamento insuficiente da despesa e ressalta a inspetoria quanto ao retorno da diligência e necessidade de ser observado que vier a ser decidido em relação ao processo 5022. Processo 5.443 de 10, prestação de serviço de telefonia fixa e móvel integrada com seus apensos pelo prazo de 24 meses. Esse processo volta de exame após diligência baixada em sessão de 14/12/16. A sexta IGE, subsidiada pela assessoria de informática, considerando que fatos não vieram aos autos carecem de esclarecimento, opinou por diligência para que a jurisdicionada possa apresentar seus esclarecimentos justificativos quanto aos questionamentos e sugestões apontados em seu relatório e no parecer técnico da assessoria de informática. Processo 4.387, terceiro termo aditivo 41/16, ao contrato 28 de 13 entre a Câmara Municipal e a Med System Manutenção e Serviços, prorrogação de prazo de vigência do contrato. A quarta IGE, em razão da insuficiência de documentação mínima a ser remetida a essa corte, opina por diligência aos autos para que se remeta a comprovação de irregularidade fiscal.
bem como relativo à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à Justiça do Trabalho, além de documentação jurídica da contratada prevista no artigo 28, terceiro da 8666. Processo 4.944 de 15, contrato 12.047 de 15, Secretaria de Cultura como locatória, Ivanda de Fátima Pereira como locadora, locação do imóvel Teatro Serrador no valor de R$1.050.000. Volta para novo exame após diligência baixada por essa Corte, para que a Secretaria ofereça novos elementos e informações que comprovem o equilíbrio financeiro do contrato, comprove a adoção de medidas junto à locadora para restabelecer. A terceira IGE opinou pela manutenção de diligência para que a jurisdicionada apresente os esclarecimentos e remeta os documentos informados no seu relatório. Processo 3.001/16, convênio 12.281 de 15, Secretaria de Cultura, Estado do Rio de Janeiro, repasse financeiro, objetivando a formação de parceria para o auxílio de gestão da Biblioteca Parque Estadual, a Biblioteca Parque de Manguinhos e a Biblioteca Parque da Rocinha, valor de R$19.500.000, com seu primeiro termo aditivo como apenso. A terceira IGE opinou por diligência para que a jurisdicionada apresente documentação contida em seu relatório. Esse é o relatório conjunto, senhor presidente. Esgote, Vossa Excelência. Tendo em vista as manifestações do corpo instrutivo da douta Procuradoria Especial, voto por diligência do processo relatado. No caso do 3.357, eu voto pela audiência do senhor Robson Bento Outeiro e pela diligência para que a jurisdicionada encaminhe a documentação informada dos itens 2 e 3 e esclareça apontado nos itens 2 e 3 também. Não obstante, cabe ainda ressaltar a decretação de revelia ou não cumprimento das razões justificativas poderá acarretar a imposição de multa. Por fim, acolho a recomendação do item 1, instrução nas folhas 136, fixa um prazo de 30 dias para o seu cumprimento. E quanto ao processo 5263, voto por diligência, que evite ofício apartado, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos do item 1 a 4, fixando um prazo de 30 dias. Após, eu vou os autos à segunda IGE. É como voto. Votação. Aprovados os votos. Em seguida, eu relato o processo 2.939, relatório de auditoria operacional, Fundação Parque Jardim, com Lubes, MAC e SMU, analisar ações preventivas da arborização urbana, prazos de ruas e avenidas. É um novo exame após diligência baixada de sessão de 8/9/16 por essa Corte. A sexta IGE faz um relatório grande da sua análise e, adicionalmente, a especializada reitera seu posicionamento anterior, considerando penalização dos atuais titulares da Fundação Parque Jardins, SMAC, Conlub, Caso Civil e Secretaria de Governo, com aplicável no caso, cabendo ao conselheiro relator, caso julgue pertinente, de acordo com o exercício da função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, bem assim, se agiu com dolo ou culpa, estabelecer e graduar as sanções cabíveis. Já a Procuradoria Especial também opina favoravelmente ao sobrestamento proposto pela CGE, acolhendo integralmente as sugestões da folha 276 de sua instrução. No entanto, afasta a imposição de sanções pecuniárias responsáveis na gestão anterior pelos órgãos envolvidos na auditoria, até que haja julgamento do mérito da matéria em exame. Esse é o relatório. Voto, Vossa Excelência. Tendo em vista a manifestação do corpo instrutivo e principalmente o parecer da douta Procuradoria Especial, voto pelo sobrestamento, feito na sexta IGE, aguardando o cumprimento da determinação estabelecida na 53ª sessão ordinária por parte da jurisdicionada dentro do prazo estabelecido no voto. Tendo em vista a alteração do titular das pastas, com a posse do novo prefeito da cidade, eu voto pela remessa de ofício em apartado aos novos secretários municipais e aos novos gestores da Fundação Parque de Jardim da Conlub, formando a determinação desse acordo de contas, ressaltando o prazo de cumprimento da mesma já vencido, renovando por mais 30 dias. Por fim, pela emissão de advertência aos jurisdicionados supracitados, para que no atendimento das diligências impostas por essa Corte, poderá ensejar na aplicação das penalidades previstas na legislação. É como voto. Votação. Aprovado o voto.
Eu relato agora 3 processos de caráter impugnativo do edital de concorrência 316 da SECPAR, constitutivo conclui pelo conhecimento no mérito pela improcedência. 82316, denúncia de Haroldo Antônio Santos Ferreira, SECPAR e parceria público e privado, denúncia com pedido de liminar referente ao edital de concorrência pública 316. O segundo é o 82516, impugnação referente ao mesmo edital, Expo Água, exposição de aquário São Paulo Limitada, e o processo 117616, também de impugnação, e o impugnante aqui é Marco Antônio Majolo. Trata-se de impugnações com pedido de liminar protocolado nessa corte, alegando existentes indícios de irregularidade no edital de concorrência pública número 316, tem por objeto concessão para gestão e exploração integrada do Jardim Zoológico. As presentes impugnações e a denúncia ficaram sobrestadas, aguardando decisão final do processo 55816, que trata do edital de concorrência pública 316, tendo em vista que no referido certame estavam sendo apreciados de forma direta e indireta todos os aspectos suscitados nas iniciais, que por via de consequência a decisão definitiva sobre tal produziria efeito nas presentes impugnações. Cumpre observar que o edital de concorrência pública 316, cujo processo foi 55816, objeto da presente denúncia, foi arquivado com recomendações e determinações em sessão ordinária dessa Corte de Contas. A 7ª IGE, considerando a regularidade dos termos do edital aprovado, opinou pela improcedência das presentes impugnações da denúncia, devendo dar ciência às partes interessadas da decisão final proferida por essa Corte. A Procuradoria Especial acolhe a instrução do Corpo Técnico, opinando também pela recomendação para que, em razão da conexão, os processos de caráter impugnativo sejam agrupados como processos referentes aos respectivos editais impugnados, que estejam em curso para julgamento conjunto nos moldes do artigo 55, parágrafo 1º, da Lei 13.105/2015, o relatório. Vote, Vossa Excelência. Tendo visto pareceres construtivos da douta Procuradoria, voto pelo conhecimento, no mérito pela improcedência das impugnações da denúncia, dando ciência dessas decisões às partes interessadas. Votação. Aprovado. Vossa Excelência, conselheiro Luiz Antônio Verão. Conselheiro Cristiano, vocês têm processo pautado. Excelentíssimo presidente, conselheiros, procurador-chefe. Inicialmente, requeiro retirada de pauta do processo 40/1265 de 2015, seus apensos. Retirada de pauta. Esse processo, sim. Tenho mais um. Retirada de pauta. Hein? Lotado, tem mais um. Trago a apreciação de Vossa Excelência o processo 019/35 de 2016, que trata da prestação de contas referente ao exercício de 2016 da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar, extinta em 18/10 de 2016, ficando a Secretaria Municipal da Casa Civil responsável pela prática dos atos de encerramento da execução orçamentária e prestação de contas. Chegando a este tribunal, os autos tramitaram pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, CAD, pela 5ª IGE e pela Assessoria de Informática, não sendo identificada nenhuma impropriedade que pudesse impactar a prestação de contas. Após, os autos foram encaminhados para análise da 6ª IGE, que opinou pelo sobrestamento do presente processo, até que esta Corte de Contas se pronuncie em definitivo sobre o processo 40/1846 de 2015, que poderá influenciar a presente prestação de contas, tendo em vista a hipótese de ter ocorrido injustificado dano ao erário. É o relatório, presidente. Vote, Vossa Excelência. Com base no artigo 14, inciso 4, linha 1 do Regimento Interno desta Corte, e considerando que a decisão referente ao processo 40/1846 de 2015, citado pela 6ª IGE, pode influenciar a presente prestação de contas, tendo em vista também a hipótese de ter ocorrido injustificado dano ao erário, voto pelo sobrestamento do presente processo, que deverá ficar acautelado na 6ª IGE para novo exame, após decisão final do referido processo. É o voto, presidente. Votação. Não, está aqui como revisão, mas não é prestação de conta, não é revisão. Mas você Sobrestamento sempre não- vota, é? Sobrestamento não tem revisão. Não tem, é. Mas eu quero acompanhar. Mas votação. Sim, sim. Aprovado, pode Vossa Excelência, eminente conselheiro. Pois não? Quem?
Ele acompanha. Não, sei. Escolhi os votos todos. Está aprovado o voto de Vossa Excelência, ministro conselheiro Felipe Galvão Cristiano. Nada mais havendo. Chegou, Vossa Excelência? Fazer um pequeno lembrete aqui, que no nosso regimento interno, no artigo 71 das sessões do plenário, ele é bem claro aqui, quando diz que o plenário, além de suas funções jurisdicionais e competências próprias privativas, exerce também atribuições normativas, regulamentares, no âmbito do controle externo e de administração interna do próprio tribunal, de acordo com todo o dispositivo deste regimento. O conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, na última sessão de quinta-feira, ele pediu vista de um processo que estava processo administrativo que estava sendo ainda estudado por esse plenário, e no dia seguinte eu li e vi 3 ou 4 vezes em televisões, em jornais, notícias completamente deturpadas sobre aquelas atribuições que nos são garantidas, inclusive pela Constituição do próprio Estado, quando nos nivela aos desembargadores. E eu queria só fazer essa observação, porque eu não sei se era importante ao presidente ou fazer um comunicado à nossa imprensa, mas é assim, se colocam as informações totalmente desvirtuadas, informações que não são verdadeiras, e fica muito mal para os conselheiros passar por uma situação dessa. Uma pessoa pouquinho informada, se quiser perder um minutinho, se entrar ali na internet, ela vai se informar, principalmente jornalistas, poderão se informar exatamente quais são as atribuições dos conselheiros de um Tribunal de Contas, e no caso específico, no nosso Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Era só essa pequena observação, presidente. Obrigado, conselheiro. Vou declarar encerrada a sessão e abro a sessão administrativa. Está encerrada a sessão ordinária. Abro a sessão administrativa. Vou dar a palavra ao conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Quer intervalo? Faço intervalo. Intervalo de 3 minutos, depois eu posso devolver a palavra a Vossa Excelência. Ah, tá bom. Não, se alguém quiser intervalo, por mim não há necessidade. Não precisa de intervalo, então vamos em frente. Não, é uma consulta. O processo tem número desse ano, eu distribuí para você. 1321-17, é uma consulta formulada pelo secretário-geral de administração dessa Corte, possibilidade de contagem do tempo averbado em dobro de licença especial adquirido antes da emenda constitucional 20 de 1998, como de efetivo exercício no serviço público para fins de aposentadoria. Essa questão, eu como distribuí, senhor presidente, vou fazer um resumo do relatório. Perdão? Não, foi desde o dia 24. Já tem bastante tempo. Tá. Então, a assessoria jurídica fez o exame pela emenda constitucional 20, pela lei municipal 94/79, e vai encerrar dizendo: opinamos pela possibilidade de contagem do tempo ficto, oriundo da conversão de licença especial em dobro, como tempo de serviço, tempo no cargo e tempo na carreira, para fins de aposentação no serviço público daqueles servidores que tenham preenchido
os requisitos para concessão da licença anteriormente à emenda constitucional 20 de 98. A Procuradoria Especial, através do subprocurador-chefe José Ricardo Parreira de Castro, teve um parecer lançado e assenta pela procedência da consulta com a rima do verbete da súmula 359 do Supremo, indicando ainda a manifestação do órgão de consultoria jurídica do município, o 134 da Lei Orgânica do Município, exarado no parecer da Procuradoria-Geral. E vai encerrar, vai opinar pelo conhecimento da consulta, posto encontrarem-se presentes os requisitos necessários ao exame e no mérito pelo seu provimento para apresentar a seguinte resposta, aspas, o tempo ficto oriundo da conversão à licença especial, contada em dobro como tempo de serviço público nos moldes do artigo 65, inciso 7 da Lei 94/79, antes da edição da Emenda Constitucional 20/98, poderá ser contabilizado como tempo mínimo exigido de efetivo exercício no serviço público, na carreira e no cargo, na forma preconizada no artigo 40, inciso 3, redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, do artigo 2 e 6º, segundo e sexto da Emenda Constitucional 41 de 2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Esse é o relatório, senhor presidente. Tem discussão no relatório? Não? O voto de Vossa Excelência, por favor. Preliminarmente, concordando com os termos do percussiente parecer da outra Procuradoria Especial, entendo que, embora se trate de consulta interna, a autoridade consulente, secretário-geral de administração desse tribunal, é legitimada, para tanto, à luz de que dispõe os artigos 235.4 e parágrafo 1º e 2º do regimento interno e artigo 1º, a linha C da resolução 711/11. Então, aceito a consulta e entendo que o ponto principal da questão acha-se aclarado no tópico contido da manifestação da dona Procuradoria-Geral do Município, na lavra do ilustre procurador Paulo Roberto Soares Mendonça, do qual transcrevo o excerto abaixo a fim de fixar a orientação não só interna corporis, mas principalmente com a administração ativa, dado o caráter abstrato da presente consulta. E eu cito aqui as conclusões do procurador Paulo Roberto, em que ele fala que as normas infraconstitucionais previam contagem dos tempos fictícios para aposentadoria, não foram recepcionados para a emenda 20, mas os lapsos temporais averbados nos assentamentos funcionários e servidores não foram alcançados pela nova sistemática, devendo ser contabilizados na forma da legislação de regência na época, inclusive para fins no artigo 40.3 da Constituição Federal e das regras de transição constantes nas 3 emendas de reforma previdenciária. Então, de forma resumida, digo que voto conhecer da consulta, que já analisei logo no primeiro item, responder em consequência, nos exatos termos do parecer exarado pela Procuradoria Especial, o seguinte: o tempo fictício oriundo da conversão de licença especial, contado em dobro, como tempo de serviço público nos moldes do artigo 65, inciso 7, da Lei 94/79, antes da edição da Emenda Constitucional 20 de 98, poderá ser contabilizado como tempo mínimo exigido de efetivo exercício no serviço público, na carreira e no cargo, na forma preconizada no artigo 40, inciso 3, redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98, do artigo 2º e 6 da Emenda Constitucional 41 de 2003 e artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Declarar que, a teor do disposto do artigo 235, parágrafo 4º do regimento interno dessa Corte, combinado com o artigo 3º, inciso 14, da Lei Orgânica do Tribunal, e por considerar que a matéria posta a exame é de competência dessa Corte de Contas, faz-se necessário que esse novo entendimento seja adotado não só nos procedimentos internos, mas também e principalmente nos procedimentos referentes ao controle externo. É o meu voto, presidente.
Votação. Aprovado o voto por acidência eminente professor Antônio Carlos Flores Moraes. Nada mais havendo na sessão administrativa a tratar, eu a declaro encerrada. Espero ver Vossa Excelência na próxima quinta-feira. Terça-feira.